Fala galera, a gente tem aí alguns exercícios para serem resolvidos a respeito de potência e números complexos, né? Ou números complexos e potência. Potência, ó, nada a ver, né? Polinômios, complexos e polinômios. Vamos ver os exercícios. Primeiro exercício escolhido, esse exercício 2, ele dá essa equaçãozinha, né? Ele fala, olha, essa equação possui uma raiz real e duas raízes complexas, Z1 e Z2, né? Pessoal, eu vou já aproveitar, já que a gente já teve os dois conteúdos, eu preferi juntar, né? Dei primeiro o conteúdo de complexos, conteúdo de polinômios, para depois a gente resolver os exercícios, porque eles têm algumas ideias meio ligadas, né? Por exemplo, uma equação de que grau? É uma equação de terceiro grau, é uma equação polinomial, tem três raízes, ele já avisou você que tem uma raiz real, duas complexas. Então, uma coisa importante, né? Olha só, R é a raiz real que ele dá pra gente, e aí ele fala que Z1 e Z2 são raízes complexas. O que a gente já sabe a respeito dessas duas raízes, galera? De cara, que elas são números complexos conjugados, né? A gente só troca o sinal da parte imaginária. Então, se eu achar o Z1 como A mais BI, o Z2 vai ser A menos BI, tá bom? E o que ele quer da gente? Ele quer que você ache o módulo do Z1. Ah, professor, mas como é que eu vou saber quem é Z1 e quem é Z2? Ah, o Z1 sempre vai ser positivo, o Z2 sempre negativo? Não. O que acontece? Se ele quer o módulo de Z1, o módulo de Z1 é igual ao módulo de Z2. Tanto faz qual que eu vou escolher. Números conjugados, números complexos conjugados, possuem o mesmo módulo. Ponto. Então, essa característica eu tenho que saber por tudo que a gente já aprendeu. Tá certo? Beleza, vamos lá para resolver o exercício. Eu preciso encontrar quem é o Z1 ou o Z2. Para isso, olha a equação. É uma equação do terceiro grau. Professor, peraí, eu lembro de uma fórmula que a gente tem para calcular as raízes de uma equação do segundo grau. A gente chama lá de fórmula de Bhaskara, né? A gente pode fazer por soma e produto, mas do terceiro grau, desculpa professor, o senhor não ensinou, passa para o próximo exercício que essa aí não dá para resolver. Dá sim. Quando eu tenho uma equação polinomial, dica para vocês pegou a equação polinomial, soma os coeficientes dessa equação. Quem é o coeficiente do termo de grau 3? 1. Coeficiente do termo de grau 2, menos 3. Coeficiente do termo de grau 1, 7. Coeficiente do termo independente, aquele que tem o grau 0, menos 5. Se eu somar esses coeficientes, 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 com mais 7 dá menos 5. Dá 5. 5 com menos 5? 0. Opa, a soma dos coeficientes deu igual a 0. O que isso indica pra gente? Que uma das raízes você já conhece, que essa raiz é 1. Então, olha só, a gente já pode afirmar que o R é igual a 1. Beleza, professor? E agora, o que adianta a gente ter essa raiz, se é uma raiz real? Não me diz nada da raiz complexa. Acontece que, se eu tenho uma equação do terceiro grau e eu conheço uma das raízes, eu posso usar o dispositivo de Briot-Ruffini para diminuir o grau dessa equação. Então, vamos lá. Para diminuir o grau dessa equação, eu vou colocar os coeficientes 1, menos 3, 7, menos 5. Repete 1. E quem vem aqui em cima é a raiz que você já conhece. A raiz vale 1. Vamos lá. Multiplica, soma. Multiplica, soma. 1 vezes 1, 1. Com menos 3, dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com mais 7 vai dar 5. 5 vezes 1 dá 5, com menos 5, 0. O que você gerou nesse exato momento foi uma equação do segundo grau com 1x² menos 2x mais 5 igual a 0. Você reduziu aquela equação do terceiro grau para uma equação do segundo grau. Por quê? Porque aqui eu tinha três raízes. Eu já separei, a raiz real, a raiz igual a 1. Eu estou tirando de lado e eu estou trabalhando agora somente com as duas raízes complexas. E se ele quer que eu resolva as raízes complexas, eu posso resolver aquela equação do segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara, vamos lá, calculando o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4.
Menos 4AC. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 5 dá menos 20. 4 menos 20 vai dar menos 16. Até outro tempo a gente falava assim, ih, professor, deu ruim, delta negativo, não possui raiz real. Ok, mas a gente está procurando as raízes complexas, delta negativo vai dar isso pra gente. Calculando as raízes, x é igual menos b, vai dar menos 2 que dá 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Raiz quadrada de 16 vale 4. Se está negativo, 4i sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Posso simplificar em cima e embaixo tudo por 2. Vai ficar 1 mais ou menos 2i. Ok? Como é que eu sei quem é o Z1 e Z2? Tanto faz. Vou chamar Z1 de 1 mais 2i e o Z2 de 1 menos 2i. Dadas essas raízes, eu simplesmente preciso calcular o módulo delas. Como é que eu calculo o módulo dessas raízes? Né? O módulo da raiz, vamos chamar aqui, vou chamar de Z1, é igual a raiz quadrada de, pega o termo real, a parte real, 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4, 5. Então a gente tem raiz quadrada de 5. Ai, professor, se eu tivesse pegado o Z2, olha só, se eu tivesse pegado o Z2, eu teria que, no lugar desse 1, esse 1 quadrado, daria a mesma coisa, e no lugar do B seria menos 2. Acontece que menos 2 ao quadrado, né, qualquer número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, vai chegar exatamente no mesmo 4 que a gente chegou aqui, obtendo também raiz de 5, ok? Então você tem lá que o módulo da sua raiz complexa é raiz de 5. Vamos para o próximo exercício. Repara que nesse exercício 4 ele deu lá uma circunferência, ele disse, né, dentro do desenho, que o raio dessa circunferência vale 2, e ele deu lá W0, W1, W2, W3, W4. Acontece que o único ângulo que ele deu para você era exatamente o W0, né, que eu escrevi aqui para vocês. E ele fala o seguinte, considere as raízes complexas da equação W elevado a 5 igual a Z. Opa! Então, na realidade, ele fala assim, o número complexo Z é igual. Ele está querendo que você faça, ó, Z é igual a W elevado a 5, tá? Para poder resolver isso, eu quero só mostrar uma coisinha para vocês. Quer ver uma coisa? Como é que eu vou te mostrar isso de uma forma bem simplesinha? Se eu falar para você assim, ó, que x é igual 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Se eu falar para você que x é igual menos 2 ao quadrado, isso também vai dar 4. Repara que isso aqui é um valor que eu posso usar para achar, né, o valor do x. Esse valor dá o mesmo resultado. O que ele está mostrando na circunferência, aqui eu estou mostrando 2 porque está ao quadrado, são 2. O que ele está mostrando na circunferência é que eu tenho 5 pontos representados pelo W lá, W0, W1, W2, W3, W4, são 5 pontos, que se eu levar a quinta potência, eu chego no valor Z, igual eu cheguei no X aqui. Então o que acontece? Por mais que ele tenha te dado esses 5 pontos, eu só preciso saber um deles e elevar ele à quinta potência. Então, ele deu o W0, eu já coloquei aqui, ó, o módulo é o raio da circunferência, o ângulo que a gente tem lá no desenho de 12 graus, né, o argumento eu já coloquei aqui também. Então, se eu quero simplesmente calcular o Z, eu preciso elevar o W elevado à quinta, ou seja, W0 elevado à quinta potência vai me dar o Z, tá? Ah, mas professor, e se eu usasse o W1, se eu conseguisse descobrir o W1? Cara, se você descobrir o W1, beleza, dá para fazer a mesma coisa. W2, todos eles vão chegar exatamente na mesma resposta. Todos eles, tá? Então, vamos lá. Como é que eu elevo a quinta potência um número complexo na sua forma trigonométrica, né? Eu coloco lá o módulo elevado a 5 vezes. Lembra que eu colocava a chave aqui, né? Chave não, colchete. Aí colocava assim, cosseno de. Quem que vinha aqui? O expoente multiplicava pelo nosso argumento, pelo nosso ângulo lá. Então, 5 vezes 12 mais I vezes seno de 5 vezes 12 graus.
e fecha o colchete. Ok? O que eu fiz aqui então foi simplesmente elevar esse número complexo que a gente pegou do desenho e levando a quinta potência. 2 elevado a 5 vai dar 32 vezes 5 vezes 12 dá 60, né? Então, cosseno de 60 graus mais i vezes seno de 60 graus. Vou colocar parênteses agora. A resposta que a gente tem lá, ela não está em número complexo. E aí você fala assim, professor, lascou, porque até aqui eu saberia resolver. O que falta para a gente terminar esse exercício? Eu substituir quem é o cosseno de 60 e quem é o seno de 60. Isso aí então vai ficar assim, 32 vezes, abre parênteses, cosseno de 60 é um ângulo notável, né? Lembra lá que eu tenho seno, cosseno, 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo pelo 2 e põe raiz no numerador. Então, cosseno de 60 vale 1/2. Mais i vezes. O seno de 60, lembrando que esse ângulo sempre tem que ser igual, os dois ângulos sempre são iguais. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. 32 vezes 1/2, 16. Mais 32 vezes raiz de 3 sobre 2, simplifica o 32 com aquele denominador 2, vai dar 16 raiz de 3. Então, i vezes 16 raiz de 3. Tá aí a nossa solução, tá? Procurando lá, você vai ter, o único detalhezinho que o livro escreveu lá, 16 mais 16 raiz de 3 vezes i. Só mudou a posição do i, mas a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, resolvida a questão. Vamos para o próximo. Esse exercício do ITA, tá? Ele fala lá, sejam ABC os subconjuntos de complexos definidos por... Aí ele define o conjunto A, define o conjunto B, define o conjunto C, e aí ele diz o seguinte, então, ele dá essa expressãozinha aqui, A sobre B em interseção com C. Uma primeira característica é que se ele está falando isso aqui de conjuntos, ele está falando conjunto A menos conjunto B, interseção com C, tá? Lembrando, se A menos B, eu pego tudo que está em A, tiro aquilo que está em B, interseção é tudo que está nos dois ao mesmo tempo. Eu tenho algumas formas de resolver esse exercício, ok? Uma das formas é eu tentar encontrar os elementos disso aqui, tentar achar um intervalo para isso aqui, tentar achar um intervalo para isso aqui, tentar resolver isso aqui e depois fazer a análise total dos conjuntos. Porém, eu vou fazer de uma outra forma, tá? Por quê? Porque repara que o resultado disso aqui vai ser um intervalo. Por quê? Porque é uma... Nossa, até me fugiu a palavra. Isso aqui é uma inequação. O B também vai ser um intervalo. Por quê? Porque é uma inequação. Quando você vai para o conjunto C ele tem uma equação. E ele fala assim, olha, os elementos do conjunto C são Z pertencentes aos complexos. Aqui eu estou usando 2 pontos para o tal que, tá? Para não confundir com os módulos. Então ele fala assim, tal que, Z ao quadrado mais CZ mais 10 é igual a 0. Sugestão, se eu tenho uma equação de segundo grau, quantos elementos vão estar aqui dentro? Apenas 2. E aí eu vou verificar, como eu vou trabalhar com a interseção, para saber a interseção desses dois, eu só preciso saber, olha, quem está aqui. E depois eu verifico se quem está aqui, está lá também. Beleza? Então, vamos lá. Fazendo o elemento do conjunto C. Deixa eu fechar a cortina para ficar menos reflexo para vocês aí. Para eu achar os elementos do Z, eu preciso resolver essa equação do segundo grau, tá bom? Então vamos lá. Delta é igual B ao quadrado dá 36, menos 4AC, menos com mais dá menos, com mais dá menos, 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40, 36 menos 40, menos 4. Vamos calcular o valor do Z, Z é igual menos B, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, né? Raiz quadrada de 4, 2, como tem o negativo, I. Tudo isso aqui sobre 2A, 2 vezes 1 dá 2. Dá para simplificar, eu já vou escrever os dois valores obtidos. Vai dar menos 3 mais I e menos 3 menos I, tá? Simplifiquei tudo por 2. Achei esses dois elementos e esses dois elementos estão no conjunto C, são os únicos elementos do conjunto C. Então, se ele pede a interseção, agora eu só preciso saber esses dois elementos, ou qual desses dois elementos, ou se algum desses dois elementos pertence a esse conjunto, tá? Vamos lá, como é que eu faço para descobrir, né,
se faz parte ou não. Faz um teste. Testa se esse elemento, por exemplo, pertence ao conjunto A, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, de 1 e de 2. Eu vou fazer o teste, tá? Vou fazer o teste de 1 no A. Como que eu vou fazer? Substitui, né, o Z aqui, ó. Então você vai ter isso aqui, o módulo de menos 3 mais I mais 2 menos 3I. Ele está falando que tem que ser menor que raiz de 19. Se for menor que raiz de 19, ele pertence, senão não. Vamos fazer a continha, menos 3 com mais 2 dá menos 1, mais I com menos 3I dá menos 2I. O módulo disso aqui, como é que eu faço o módulo? Raiz quadrada, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4, raiz de 5. Então, raiz de 5 é menor que raiz de 19? Eu pergunto para vocês, sim ou não? Raiz de 19 vai ser 4, alguma coisa, raiz de 5 vai ser 2, alguma coisa. Então, é menor. Então, perfeito, né? Eu posso dizer que o elemento 1 pertence ao A. Vamos testar no B. Como é que eu vou testar se esse elemento pertence ao B? Mesma ideia, eu vou pegar o elemento 1 e vou substituir nessa equação. Olha só, módulo de menos 3 mais I mais I. Ele diz que isso tem que ser menor que 7/2. Menos 3 não tem nada para juntar, I mais I vai dar mais 2I. Isso vai ser igual ao módulo de menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. 2 ao quadrado, que vai dar 4. 9 mais 4, raiz de 13. Ele está perguntando, eu pergunto para vocês, né, na verdade, se isso é menor que 7/2. Como é que eu vou saber se isso é menor que 7/2? Né? Isso aqui vale 3,5. Eu só preciso ter uma ideia se isso aqui é menor ou não. Como é que eu faço para saber se isso aqui é menor ou não que 7/2 ou menor que 3,5? Faz a continha assim, ó. 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5 vai dar 25. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 5. 7 com 5 dá 12. Aqui dá 2, aqui dá 1. Se esse número aqui ao quadrado deu 12,25, o que significa? Que raiz de 13, com certeza, vai ser um número maior que 3,5. Porque 3,5 ao quadrado deu um número menor que 13. Ou seja, o 1, ele não pertence ao B. Ele não pertence ao B. Tá bom? Ele pertence ao A, mas não pertence ao B. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar o 2. Vamos testar o 2 também aqui no conjunto A. Testando no conjunto A, módulo D. Agora, no lugar do Z, eu vou pôr esse valor aqui. Menos 3 menos I, mais 2 menos 3I. Já vamos fazer direto aqui. Menos 3 com mais 2 vai dar menos 1. Menos I com menos 3I vai dar menos 4I. O módulo disso aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 ao quadrado dá 16. 1 mais 16, 17. A pergunta é, raiz de 17 é menor que raiz de 19, sim ou não? Sim, porque 17 é menor que 19. Então, esse segundo elemento pertence ao conjunto A. Vamos testar se esse segundo elemento, né, pertence ao conjunto B. Substituindo esse Z por isso aqui. Menos 3 menos I mais I. Menos I com mais I corta, vai dar menos 3. Módulo de menos 3, não precisa usar nem fórmula, vai dar 3. A pergunta é, 3 é menor que 7 sobre 2? 7 sobre 2 é 3,5. 3 é menor que 3,5? Sim. Então, o segundo elemento também pertence ao conjunto B. Ok? Dúvidas até aí? Alguma pergunta? Será que eu troquei alguma coisa? Acho que não, né? Vamos ver. Deixa eu só verificar se eu troquei alguma coisa. Mas acho que fez, é isso aí mesmo, tá? Eu achei que tinha trocado alguma coisa aqui, mas não teve troca, tá? O que a gente tem que ver agora? Como ele quer a interseção aqui desses dois, eu só preciso verificar
os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então não me interessa todo o intervalo de A e todo o intervalo de B, vou fazer um menos o outro. Não, eu vou pensar quem está em A, quem está em B e quem está em C ao mesmo tempo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o conjunto A menos B, levando em consideração somente esses dois elementos. No A, eu tenho os dois no A. No B, eu tenho somente essa segunda. O que eu faço com a diferença de dois conjuntos, né? Eu pego tudo que está no primeiro e eu tiro aquilo que tem igual, absorve o resto. O que sobrar, fica junto, fica no resultado dessa diferença. Então, se eu for pegar o A menos B, pensando somente esses dois elementos, eu tinha os dois, eu vou tirar o segundo, me sobra apenas o elemento menos 3 mais I, né? A gente sabe que A menos B é um intervalo, tem infinitos elementos. Por que eu estou usando somente esse? Porque eu já estou verificando quem está na minha interseção. Porque eu sei que esse elemento está em C, se esse elemento está nessa diferença, o resultado, né, de A menos B interseção C vai ser exatamente menos 3 mais I, né? Tem essa opção lá? Tem. E aí fechamos aí o exercício do item. Tá certo, galera? Esse era um dos exercícios mais complexos, por quê? Porque o primeiro passo é eu verificar o que eu tenho aqui e como que eu posso sair para resolver esse exercício, tá? Eu conheço alguns alunos que fariam, por exemplo, como eu disse aqui, né? Ah, professor, eu posso fazer um intervalo aqui, Pode, né? Ah, professor, vai dar mais trabalho, menos trabalho? Não sei, eu não resolvi assim, mas eu acredito que independente da forma que você trabalha, você vai conseguir chegar nessa mesma solução, tá? Então, vamos para o próximo exercício, galera. Vamos lá, galera, olha só. Considerando a equação, ele dá essa equação aqui. Ele diz o seguinte: a soma dos inversos das raízes dessa equação é igual a menos 5/2. Some o que for correto, né? E aí ele tem as opções ali, uma questão da UEPG. Essa questão aqui, eu nem olhei as alternativas, é linda pra gente já discutir, porque eu quero fazer uma observaçãozinha rápida a respeito disso aqui, tá? Quando ele me dá algo desse tipo, né? Puxa vida, mas quem é A, B, C e D? São as raízes dessa equação. Uma equação de grau 4 possui 4 raízes, ok? Lembra disso. Equação do quarto grau, equação polinomial do quarto grau, possui 4 raízes. Somei o inverso, foi isso que ele pediu pra gente. Isso aqui tem tudo a ver com a relação de girar. Como é que eu aplico ou como é que eu utilizo a relação de girar nesse exercício? Primeiro passo, eu vou fazer MMC em tudo isso aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade, né? Ah, professor, mas eu não sei quem é A, B, C e D. Quando eu não sei quem é, multiplica eles. A, B, C, D. Como é que eu faço para achar os novos numeradores? Pega esse aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Acontece que quando eu pego a BCD e divido por A, quem sobra é o BCD. BCD vezes 1 vai estar lá BCD. Mais isso tudo dividido por B, o que sobra é ACD, vai vezes 1 ACD. Mais ABCD divididos por C, o que me sobra ABD. Mais o último termo que a gente tem, ABCD divididos por D, o que me sobra é o ABC. E ele diz que isso é igual a menos 5/2. Olha só o que apareceu pra gente. Isso aqui é o produto de todas as raízes da nossa equação. E isso aqui é a relação entre as 4 raízes de forma 3/3. Pego 3 delas, outras 3, outras 3, outras 3. Eu não faço, né, nem 4 ao mesmo tempo e nem repete os termos. O que isso me lembra? Relação de girar. E aí eu preciso falar para vocês um pouquinho sobre a relação de girar numa equação do quarto grau, né? Mas basicamente assim, ó. Independente do grau que você tem, você vai ter sempre aqui o termo de maior grau, o próximo é um menor. Ah, professor, ele é uma equação incompleta, né? Isso quer dizer que o próximo coeficiente seria 0, mas nesse caso não. Usando os coeficientes, eu vou relacionar assim, ó. A soma e o último sempre vai ser o produto. O termo independente sempre o produto, tá? Entre soma e o produto, repara que eu tenho mais 2 aqui, é exatamente aqui a relação de 2 a 2, é como se eu fizesse A vezes B mais A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B
B vezes D mais C vezes D. Eu relacionei todas as minhas raízes de forma 2 a 2. Aqui o que aparece é 3 a 3. Então aqui eu somei 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3. Olha só, a gente vai usar isso aqui. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver quem é esse valor. Tá bom? Só alguns detalhezinhos sobre relação de girar. Olha só. Se eu fosse fazer a soma, tá? A soma, eu teria menos K sobre 3. Porque eu estou pegando o segundo termo, né? Menos o segundo termo, divididos pelo primeiro. 2 a 2, se eu quisesse, AB mais AC, né? Até chegar no CD. Isso seria, aí agora mantém o sinal, eu poderia colocar aqui, ó, mais 2K, né? Desculpa, 2K divididos por 3. Relação 3 a 3. ABC mais ABD mais até chegar lá no BCD. Isso vai ser igual, próximo, menos 4K sobre o primeiro que vale 3. E agora, como eu só tenho 4 raízes, o quarto eu vou relacionar os 4, ABCD, mais conhecido como produto das raízes, né? Sinal menos mais menos, eu vou manter o sinal, vai ficar mais K menos 3, isso aqui divididos por 3. Galera, se você conseguiu pegar essa ideia da relação de girar que eu coloquei aqui, e ela vale para qualquer grau, só lembrando, a soma começa negativo, aí 2 a 2 positivo, 3 a 3 negativo, 4 a 4 positivo. Se eu tivesse mais, né, grau 7, vai fazer menos, mais, menos, mais, menos, mais. O que eu preciso aqui agora é simplesmente substituir, né, aquilo que a gente já conseguiu encontrar. Ó, soma desses 3 a 3, tá aqui, menos 4K divididos por 3. Divididos por ABCD, que vai ser isso aqui, ó. K menos 3 divididos por 3. E isso tem que ser igual a menos 5 sobre 2. Galera, basicamente, olha, o mesmo denominador. Se eu quiser fazer divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, posso. O que na verdade vai ser simplesmente essa simplificação que eu fiz aqui, tá bom? Então eu tenho aqui menos 4K sobre K menos 3 vai ser igual a menos 5 sobre 2. Multiplica cruzado. 2 vezes menos 4K vai dar menos 8K. É igual K vezes menos 5, menos 5K. Menos 3 vezes menos 5 vai dar mais 15. Resolve essa equação. Tudo tem K para um lado que não tem para o outro. Isola o K. Parará, K igual a menos 5. E aí agora sim a gente vai pensar, né, nos itens que a gente tem ali. Se eu fosse reescrever, vamos fazer a reescrita, vai ter aqui 3x à quarta, menos k, x ao cubo. Se k vale menos 5, menos 5, mais 5x ao cubo. 2k, 2 vezes menos 5, menos 10x ao quadrado. 4 vezes k, 4 vezes menos 5, menos 20x. K menos 3, menos 5 menos 3, menos 8, isso igual a 0. Essa escrita aqui representa exatamente a equação polinomial que a gente tinha ali. Vamos lá nas afirmações agora, né? Primeira afirmação, a afirmação 01 diz o quê? K é menor do que 0. Opa, K vale menos 5. K é menor do que 0? Sim, é menor do que 0. Fechou. A soma das raízes é igual a menos 5 terços. Olha só, eu já deixei para vocês aqui a soma das raízes, né? Menos B sobre A, no caso ali, menos o segundo coeficiente sobre o primeiro. Eu vou colocar lá a soma, a gente já sabe quem é o K, né? O K vale menos 5. Menos 5 vai dar 5. Então, menos 5 terços. Eu não sei lá o que ele falou mesmo, já não lembro. Ele disse que a soma vale menos 5 terços, é verdadeiro, então, a afirmação 2. Próxima afirmação, ele diz que K pertence a um intervalo do menos 4 ao 0, incluindo o menos 4 e incluindo o 0. Só que o K vale menos 5. O menos 5 está para a esquerda do menos 4, então ele está fora desse intervalo. Tira o 4 é falso, tá? Não podemos somar o 4 ali. Uma das raízes é igual a menos 1.
Puxa, professor, e agora? Como é que eu faço para achar se uma das raízes é igual a menos 1? Quando que um número é raiz de um polinômio ou de uma equação polinomial? Fala para mim. É óbvio isso aí. Isso aí a gente trabalhou. Quando o valor numérico do polinômio for 0, né? Então, simplesmente você vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes menos 1 à quarta, mais 5 vezes menos 1 ao cubo, menos 10 vezes menos 1 ao quadrado, menos 20 vezes menos 1, menos 8. Se isso der 0, ele é uma raiz. Menos 1 elevado à quarta potência, o expoente par deixa sempre positivo, vai dar 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 10 vezes 1 dá menos 10. Menos 20 vezes menos 1 vai dar mais 20. E o menos 8 repete aqui. Vamos lá. A gente tem 20 com 3 dá 23, correto? Menos 5 com menos 10 dá menos 15, menos 15 com menos 8 dá menos 23. 23 menos 23, 0. Opa! Se deu 0, é porque é raiz. Tá perfeito. Menos 1 é uma das raízes. Professor, como é que a gente faria para descobrir as outras? Cara, se você quiser tentar, né? Não sei se o exercício vai pedir isso. Aplica Brio-Ruffini, tá bom? Com o Brio-Ruffini você vai baixar para um grau 3 e aí tenta fazer algum outro método. Deixa eu ver se eu te ajudo uma coisa aqui. Não é raiz. Então, você pode tentar bolar ali por menos 1, tentar alguma raiz, tá bom? Vamos para a última. O produto das raízes é igual a menos 8 terços. Acontece que o produto das raízes a gente já viu aqui como é que fica. É mais K, né? Vamos ver lá. O produto, né? O produto vai ser, no lugar do K, vou pôr menos 5. Menos 5 com menos 3 vai dar menos 8 sobre 3. E ele afirma que é menos 8 terços, então também é verdadeiro isso aqui. Então a gente tem como verdadeiro, né, as opções 1, 2, 8 e 16, que somando vai dar igual a 27. É o resultado dessa questão da UEPG. Tá bom, gente? Vamos fazer pelo menos mais um? Vamos lá. Galera, eu ia fazer mais um, desculpa, peço desculpas, né? Mas é que o vídeo vai ficar bem extenso, eu olhei o tempo agora ali. Então eu vou parar por aqui, porque esse exercício foi bem extenso. A gente trabalhou nessa aula, nesse vídeo, bastante coisa a respeito de complexo e polinômio, pensando que em complexo a gente também trabalhou a ideia de polinômio, eu trabalhei a ideia de polinômio com vocês, tá? Então acaba ficando mais completinho aqui. Se necessário for, me faz uma pergunta, né? Faz aí o teu questionamento que eu tento te ajudar. Tá bom, galera? Grande abraço e até a próxima aula, o próximo vídeo.